chamar aqui Magna Letícia para estar aqui. E atenção, o batismo vai ser transmitido também pela internet. Se você pode, você venha. Caso contrário, você acompanhe pela internet. Deus abençoe, Magna. Glória a Deus. Hoje ele não fez gracinha, ai que benção. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz alcance teu coração, amém? Amém. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia no livro de Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 21. Lamentações de Jeremias, no Velho Testamento, capítulo 3, a partir do verso 21. Você que está acompanhando em casa, através do Facebook e do YouTube, abre a sua Bíblia também, ou a sua Bíblia física, ou o seu celular, mas não deixe de acompanhar a palavra, para que o Senhor fale ao teu coração. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor, verso 21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Coloca a tua Bíblia no colo, do lado, vamos orar, falar com o Senhor, para que ele fale conosco. Pai querido, nós estamos reunidos diante da tua presença nessa noite. Obrigado, Pai, porque o Senhor está aqui, porque o Senhor está com cada um. O Senhor conhece o nosso coração, conhece a nossa necessidade. O Senhor sabe, ó Deus, do que nós necessitamos ouvir nessa noite. E eu te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus, que o Senhor já vá trabalhando em cada coração, em cada alma, cada um que está conectado, Senhor, em seus lares, em nome de Jesus, que a tua presença agora seja palpável, Pai, e que eles possam entender a tua palavra, Pai, que não seja por mim, porque eu não tenho nada a oferecer, mas que o teu Santo Espírito, que a tua misericórdia seja sobre a minha vida, e que eu seja usado como canal diante da tua presença, Pai, em nome de Jesus. Nós somos gratos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o teu grande amor tem nos carregado dia após dia, e nós te louvamos em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós seres humanos, nós somos formados de 3 coisas: corpo, alma e espírito. O corpo é minha forma visível, é como me relaciono com o mundo. O meu espírito é o ponto de contato com Deus. É através do meu espírito que eu tenho consciência de Deus e me relaciono com Ele. E a minha alma, que é o que eu sou, a minha personalidade, o meu ego, é o mundo dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e das minhas decisões. E deixa eu arrumar aqui que o vento está me atrapalhando. Fecha para mim, por favor. Obrigada. E a nossa alma, eu quero focar hoje na alma. Ela é marcada por 3 fatores. Nós somos marcados pelo que nós vemos. Então, há cenas, há coisas que nós vemos, que se nós pudéssemos, nós apagaríamos da nossa memória, do arquivo da nossa memória. Há cenas que nos incomodam, que nos trazem desconforto, que nos trazem pesadelos. E há cenas que nos alegram, que nos motivam, que nos traz paz. Há cenas que nós trazemos sempre à nossa memória, porque nós gostamos de recordar. Então nós somos marcados pelo que nós vemos.
Segunda coisa, nós somos marcados, a nossa alma ela é marcada pelo que nós ouvimos. Muitas vezes nós ouvimos palavras duras, palavras ríspidas, palavras que ficam cravadas na nossa alma e que fazem muito mal para nós. Já outras palavras são palavras de alegria, palavras de motivação, palavras de bênção, palavras que nos levantam. Então nós somos marcados pelo que nós vemos, pelo que nós ouvimos, e nós somos marcados também pelas experiências da nossa vida. Aquilo que nós vivenciamos dia após dia, marcam a nossa alma. E quanto mais forte a carga emocional envolvida nessa experiência, o registro na nossa memória vai ser mais evidente. Ou seja, nós vamos nos lembrar mais. Então esses 3 fatores que ficam marcados na nossa alma, ficam registrados na nossa memória, podem ser positivos ou podem ser negativos. Ou eles podem me marcar de um lado bom, ou eles podem me marcar de um lado ruim. Só que por causa da nossa limitação humana, nós não temos o poder de escolher o que nós vamos registrar. Nós não temos esse poder de selecionar. Não, isso aqui é bom, eu vou deixar que entre na minha memória. Isso aqui é ruim, não, isso aqui eu deixo para lá. Não depende da nossa vontade, é algo involuntário. Então eu não posso simplesmente dizer, eu não vou mais pensar nisso. Eu vou excluir da minha memória isso. Não é tão simples assim, né? Se fosse, a maioria da população no mundo estaria saudável. E às vezes parece que quanto mais nós tentamos esquecer alguma coisa, aquilo se torna mais forte na nossa mente. E quando esses fatores marcam a nossa alma de uma forma negativa, automaticamente a minha mente, a minha vontade e as minhas emoções são marcadas de forma negativa também. E isso nos faz viver de uma vida amarga, uma vida cheia de ressentimento, uma vida de desânimo, uma vida sem esperança. E se nós seguimos dessa forma, marcados, com a mente marcada, com a vontade marcada, com as emoções marcadas de forma negativa, se nós seguimos neste embalo, nós acabamos doentes. E nós corremos o risco de morte. É por isso que há muitas pessoas depressivas, por isso que há muitos suicídios, por isso que há tantas coisas que acontecem, porque a nossa alma está marcada de forma negativa. Só que na maioria das vezes nós não morremos fisicamente. São alguns casos que acontecem. Na maioria das vezes, o nosso emocional, ele fica tão abalado, tão doente, que nós vamos perdendo o vigor, nós vamos definhando, e se não cuidarmos, nós chegamos realmente à morte física. E agora eu queria pedir que você abrisse aí, em Lamentações mesmo, no capítulo 3, a partir do verso 1, nós vamos ver como estava a alma do profeta Jeremias. Leia comigo, a partir do verso 1. Diz assim: Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra a minha mão de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Irmãos, nós estamos falando de um profeta, um homem de Deus, um homem que largou tudo para servir a Deus, e ele estava se sentindo dessa forma.
Continua, verso 6. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Verso 8. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas, fez-se como urso à espreita, um leão de emboscada, desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado, entesou o meu arco e me pôs como alvo a flecha, fez que entrassem no meu coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Muitas pessoas dizem assim: puxa, mas você, cristão, tem depressão? Você, cristão, está chorando por causa de um problema? Irmãos, sofrer, lamentar é normal do ser humano. Não aceite quando alguém chegar para você e falar assim: isso daí não é coisa de Deus. Você pode sim se entristecer, você pode sim se lamentar, você pode sim de repente chegar a ter uma depressão. O que você não pode é continuar nesse caminho. Jeremias, ele estava num contexto tão complicado, tão triste. Se você conhece, se você já leu o livro de Jeremias, e se você já leu aqui o livro de Lamentações, você vai ver que a cidade de Jerusalém havia sido destruída pelo rei Nabucodonosor e pelo exército da Babilônia. Você vai perceber que por causa da idolatria e da falta de arrependimento de Judá, Deus permitiu que os babilônios assediassem, saqueassem, queimassem e destruíssem a cidade de Jerusalém. E eu posso imaginar aquele homem, aquele profeta já velho, caminhando sobre os escombros da cidade, sobre os escombros do templo de Jerusalém, lamentando e chorando. Um homem que havia passado os seus últimos 40 anos alertando aquele povo sobre o que aconteceria se eles não se arrependessem. Mas ninguém ouviu a pregação daquele profeta. Ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi ignorado. Ninguém deu atenção à palavra daquele homem. Mas Jeremias foi um homem obediente. Você vai ler na história dele que ele largou tudo, ele não se casou, ele não quis nada para servir ao Senhor. Profeta de Deus, presenciou a decadência espiritual de Jerusalém e agora ele visualizava a destruição de Judá. Aquele servo de Deus, ele viu, ouviu e experimentou coisas amargas, coisas tristes, coisas doloridas. E é por isso que aqui do verso 1 ao verso 20, ele se mostra um homem doente, com a alma abatida. A alma do profeta estava adoecida. E até o verso 20, a sua memória estava voltada para a dor. Era o Jeremias amargurado e entristecido. Só que aí, a partir do verso 21 que nós lemos aqui, teve um insight, né? Alguma coisa aconteceu ali. E aí eu te pergunto, o que mudou, irmãos? A situação que ele estava mudou? Não, ele permanecia ali naquela destruição. Ele estava no mesmo ambiente.
A postura de Deus contra Judá tinha mudado? Não. Deus havia pesado a mão, falou que ia pesar a mão, estava pesando a mão sobre a nação, e ele estava cumprindo tudo o que ele tinha dito por meio do profeta. Então o que mudou em Jeremias? É simples. O verso 21 ele diz: eu quero trazer a memória. O que mudou foram os seus pensamentos. Mudou o que habitava a mente do profeta. E porque ele mudou a sua forma de pensar, ele passa a ver as coisas de outra maneira. Ele passa a ver as coisas de outra forma. O verso 21 ele vai dizer: quero trazer. Quero. É um verbo de ação. A mente dele mudou, os pensamentos dele mudaram, porque ele tomou a decisão de mudar. Houve uma atitude. Jeremias tomou a decisão que mudou a vida dele. A partir daquele momento ele começou a ver as coisas numa outra perspectiva. Ele passou a ver a partir da perspectiva de Deus. E talvez a tua alma tem revivido cenas, palavras, experiências que foram absorvidas no passado e que traz diante da tua mente tristeza, amargura, ressentimento, traumas, e você tem definhado emocionalmente, você tem definhado espiritualmente, isso tem afetado você, tem afetado a tua saúde, você não consegue semear milagres na sua vida, você não consegue semear milagres na sua casa. E se isso está acontecendo, meu querido, assim como aconteceu com o profeta Jeremias, você precisa querer. E se você quer mudar, hoje é dia de tomar uma decisão. Você precisa dizer: eu quero. Aí você diz: mas Magna, você acabou de dizer que eu não tenho como controlar os meus pensamentos, eu não tenho como controlar o que a minha memória traz de vez em quando. O que eu faço? Sim, os registros da sua memória não podem ser apagados, não tem como fazer isso. Não há como você apagar os conflitos que você viveu, não há como você apagar as pessoas que te machucou, não tem como você apagar os momentos difíceis que você passou ou tem passado. Então o que eu tenho que fazer? Substitua os pensamentos, mude a sua mente. Nós não podemos deixar que os nossos pensamentos nos dominem, mas nós temos que ter domínio sobre a nossa mente. Nós precisamos regular a liberdade dos nossos pensamentos. Sejamos senhor deles, e não eles sendo o nosso senhor, não. Nós temos que ter domínio. E eu queria que você prestasse atenção numa coisa, irmãos. Não há mudança de vida sem que haja mudança de mente. Não adianta mudar de casa, não adianta mudar de igreja, não adianta mudar de esposo, de esposa, de emprego, de país, não adianta. Enquanto não houver mudança de mente, não haverá mudança de vida. Romanos 12, 1 e 2 vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional de mente. E não vos conformeis com este século, ou seja, não tome a forma desse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Por que eu tenho que transformar a minha mente? Para que eu possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, ou nós nos conformamos com a vida que nós estamos levando, da maneira como nós estamos vivendo, sendo atormentado com pensamentos maus, dia após dia, ou nós decidimos mudar, transformar a nossa mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está nas nossas mãos.
O verso 21, Jeremias tomou uma decisão: eu quero trazer à memória o que me traz esperança. O profeta decidiu mudar os seus pensamentos e passou a trazer à memória, ele passou a lembrar o que lhe daria esperança. E o que é ter esperança? Ter esperança é almejar, é sonhar, é buscar, é agir. O pastor tem pregado nesses últimos domingos falando sobre esperança. A pessoa que não tem esperança, ela está paralisada, ela não se move, ela não tem motivação. Então a esperança é eu passar a sonhar novamente, eu passar a buscar novamente, eu passar a agir novamente. Era isso que faltava em Jeremias. Jeremias estava lá deitado sobre os escombros de Jerusalém, chorando, lamentando, e não conseguia visualizar o que Deus iria fazer. A sua mente estava focada no que ele tinha visto, ouvido e vivenciado. E ele não conseguia vislumbrar a grandeza de Deus. Agora, ele decide mudar a sua mente, mudar seus pensamentos para voltar a sonhar. Porque o retorno da esperança trouxe motivação para continuar esperando em Deus. O verso 24 e 25 ele vai dizer: eu continuo esperando em Deus, eu vou esperar em Deus. Quando a esperança volta ao nosso coração, a fé floresce. Nos tornamos mais fortes, nos tornamos resilientes, porque voltamos a olhar para Deus. Voltamos a crer nas suas promessas. Então eu tomo a decisão, eu quero mudar. Eu quero mudar a direção dos meus pensamentos. E eu quero pensar em coisas que me traz de volta a esperança. E o que é que traz de volta a esperança? E o profeta ele vai nos ensinar que o que traz de volta a esperança é se lembrar dos atributos de Deus. O que Deus é, o que Deus faz, o que Deus fez. Isso traz de volta a esperança, isso renova a fé. Filipenses 4:8 vai dizer assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Colossenses 3:2 vai dizer assim: pensai nas coisas que são do alto, nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Por que tem essas instruções na Bíblia, irmãos? Porque é isso que nos renova, é isso que traz de volta a nossa esperança, é isso que nos motiva a caminhar. Se nós ficarmos olhando os jornais dia após dia, todo dia eu assisto os jornais e ali está: a Covid aumentou mais 200%, desemprego caiu mais 1000%, porque tantas mortes, eu fico louca. E não é só eu, você também. Nós temos que tomar atitudes que sejam saudáveis para o nosso emocional, para o nosso físico, para o nosso espírito. E aí Jeremias passa a mostrar quais são as virtudes de Deus, quais são os atributos de Deus. E aí o verso 22, ele vai dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se você está anotando, anote. O que me faz trazer a esperança de volta? É eu me lembrar diariamente que Deus é misericordioso. Deus que tem o coração voltado para os que sofrem. Isso é ter misericórdia, é você sentir a dor do outro. É um Deus que não está alheio aos sofrimentos. Eu posso ter esperança, como disse Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará em meu auxílio. Ele não vai me deixar perecer, porque é um Deus misericordioso.
Ele vai se levantar, e quando isso acontecer, tudo vai ser diferente. Eu creio, eu tenho fé, eu tenho esperança que eu sirvo um Deus que é misericordioso. Nós não estamos sozinhos. O mundo diz que você está sozinho, mas o meu Deus diz que você não está sozinho. Ainda que Ele não nos livre das circunstâncias. Às vezes nós vamos passar por tribulação. Está aqui um profeta de Deus que passou por situações tristes. Nós também, a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, palavras de Jesus. Então, ainda que Deus não nos livre dessas circunstâncias, mas Ele nos livra nas circunstâncias. Quando você estiver passando pela dificuldade, Ele está contigo, você não está sozinho. E por isso você tem a esperança renovada, porque esse é um Deus misericordioso. E aí, no verso 22, ele ainda continua dizendo, a parte B: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. O que me traz esperança? É lembrar diariamente que eu sirvo um Deus misericordioso, e que as misericórdias desse Deus que eu sirvo, elas não têm fim. São misericórdias incalculáveis, imensuráveis, que não têm limite. Não dá para calcular, não dá para medir, porque ela foge dos padrões humanos. É algo sobrenatural. As misericórdias de Deus não têm limite, porque não tem começo, não tem meio e não tem fim. Isso é bom, irmãos. Saber que nós servimos a um Deus que é misericordioso e que essas misericórdias não têm fim. E aí o verso 23 ele vai dizer assim, que essas misericórdias se renovam a cada manhã. Então, além de eu saber que eu sirvo a um Deus que é misericordioso, saber que as misericórdias dele não têm fim, eu preciso me lembrar diariamente que essas misericórdias se renovam a cada manhã. Oh, aleluia! Como se não bastassem elas não terem fim, elas se renovam a cada manhã, ou seja, a cada dia eu posso contar com as misericórdias de Deus, totalmente novas, atualizadas. Não são as mesmas de ontem, não vão ser as mesmas de amanhã. Todos os dias Ele nos dá a oportunidade de viver, de testemunhar, de reconhecer que Ele é o nosso Deus, não importa o que aconteça. Todos os dias Ele derrama das suas misericórdias por nós. E aí o verso 23, Jeremias continua trazendo à memória. A parte B vai dizer: grande é a tua fidelidade. Eu preciso me lembrar todos os dias que eu sirvo a um Deus que é fiel. E a fidelidade de Deus é a capacidade de Deus de cumprir o que Ele prometeu. Talvez o teu coração anda angustiado porque aquilo que Deus prometeu não tem se cumprido. Magna, mas já passou 20 anos, 30 anos, 40 anos. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. 2 Timóteo 2,13 fala assim: se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Fidelidade faz parte da natureza de Deus, e é a certeza que Deus vai cumprir a sua palavra conforme a sua vontade. Essa certeza transmite segurança para todos nós que confiamos nele. Nós confiamos em Deus porque Ele é Deus, irmãos. A palavra de Deus diz que Ele não é homem para que minta, porque a glória de Israel não mente, diz lá em 1 Samuel. Por isso creia, porque a última palavra é dele. Não é a palavra do médico, não é a palavra do seu chefe, não é a palavra da pessoa que vai fazer a entrevista lá para quem você mandou o currículo, não é aquele que vai avaliar a sua bolsa de estudo na faculdade, não é do gerente do banco, não é do governo, não, a última palavra é do Deus. Vem de Deus todas as coisas, porque Ele continua sendo Deus.
As dores, as dificuldades, elas sufocam a nossa fé e muitas vezes esquecemos das promessas de Deus. As promessas de Deus não caem no esquecimento dele. Ele vai cumprir todas as suas palavras. Aleluia. E aí o verso 24, Jeremias continua falando: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Eu preciso lembrar diariamente que a minha porção é o Senhor. Não tem nada no mundo que possa suprir a necessidade que você tem. O ser humano, ele tem dentro de si um vazio que é exatamente do tamanho de Deus, cabe direitinho lá. E nada pode preencher esse vazio. Hoje, o mundo está assim, porque eu preciso fazer uma pós-graduação. Aí a pessoa vai lá e faz a pós-graduação. Aí depois ele acabou a pós-graduação, ele já quer um doutorado. Não, aí ele já acaba o doutorado, ele quer um mestrado. Aí ele quer... Irmãos, o mundo está insaciável, porque tudo que nós buscamos não consegue preencher esse vazio. Esse vazio só é preenchido por Deus. Ele é a nossa porção, Ele é exatamente o que nós precisamos, e só Ele consegue fazer isso. Toda necessidade que eu e você temos, seja ela física, psicológica, emocional, qualquer coisa que você precise, está em Deus. E se nós nos lembrarmos disso todos os dias, a nossa esperança vai ser renovada. Todos os dias. A minha porção é o Senhor. E Ele supre toda essa necessidade que nós temos. E aí no verso 25, Jeremias fala ainda assim: bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Se eu quero ter esperança, eu preciso lembrar diariamente que Deus é bom. A bondade é a expressão de amor, e o nosso Deus é um Deus de amor, e por causa do seu grande amor e compaixão, Ele enviou Jesus Cristo, seu único Filho, para que aqueles que o buscassem não perecessem no pecado, mas que pudessem viver eternamente com Ele. É um Deus de amor. É um Deus que quer que eu e você sejamos felizes, realizados. A palavra do Senhor diz que o desejo de Deus é que tenhamos vida plena, absoluta. Basta que nós nos lembremos de quem é o Deus que nós servimos. Às vezes nós temos esta prática diária, nós viemos à igreja, às vezes até lemos a Bíblia em casa, até oramos de vez em quando, e nós nos esquecemos de quem é o Deus que nós servimos. Se você está sem esperança, está aqui a sua cura. Relembre, traga à sua memória aquilo que pode trazer de volta a sua esperança. E eu quero já terminar e dizer para você que tudo que foi enfrentado por Jeremias não foi confortável, não foi fácil. Da mesma forma que não é confortável as dificuldades que eu passo, que você passa. Isso dói, isso machuca. Nós choramos, nós lamentamos, ficamos abatidos, desanimados, e isso é normal, como eu disse no começo. Aquilo tudo, toda aquela dor, gerou em Jeremias uma aflição aguda na sua alma. Ele disse: eu sou o homem que viu a aflição. A minha esperança pereceu. Não tenho mais esperança. Mas eu vou ficar assim? Eu vou continuar desse jeito? Não, eu vou tomar a decisão. E hoje eu e você precisamos tomar a decisão de trazer à memória o que pode trazer esperança. Se nós continuarmos remoendo as coisas do passado que te fizeram mal, as ofensas que você recebeu, essas coisas vão gerando ressentimento, mágoas, vão atrofiando, vão te desanimando e fazendo com que você perca o encanto da vida. É preciso olhar para Deus e lembrar do amor que Deus demonstrou na cruz através de Jesus Cristo. E eu queria que você se colocasse de pé, e eu queria que você tomasse uma decisão nessa noite. Você que está em casa, a decisão,
traga à memória tudo o que pode trazer de volta a esperança. Decida encharcar a sua mente com os atributos de Deus, porque isso vai trazer de volta a esperança, isso vai trazer de volta a tua fé. Peça ao Espírito Santo que limpe a sua mente, que cure a sua alma e te encha o coração de esperança. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Pai querido, teu povo está diante de ti. E nós reconhecemos, Senhor, que só o Senhor tem poder para visitar o nosso coração, a nossa alma. Só o Senhor tem poder para remover tudo aquilo que tem feito mal a nós. Nós sabemos que a cura, que o antídoto para curar as nossas emoções passa pelo campo da decisão, passa pelo campo da fé, de modo muito especial e particular, passa também pelas verdades acerca de quem é o Senhor, passa pelos teus atributos, rememorar os seus atributos, Pai. É isso que nós precisamos, saber quem é o Deus a quem servimos, o Deus que é misericordioso, o Deus que nos contempla todas as manhãs com as suas misericórdias, o Deus que é fiel, que vela por aquilo que falou e prometeu, o Deus que é a nossa porção, a nossa herança, o nosso bem maior, o Deus que é bom em todo tempo. Sim, Senhor, nós cremos nisso. E em nome de Jesus, que cada um dos seus filhos que carecem, que reconhecem que precisam de ser tratados, ser curados por Ti, que decidiram mudar os seus pensamentos, que decidiram ser transformados, que só o Senhor nosso Deus é capaz de agir para mudar essa realidade, Senhor. E por isso, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, nós pedimos, Pai, trabalhe nesse coração, cure essa alma, cure essa mente, traga alívio, traga restauração, para que todos possam ter parte do Senhor, todos possam ver o poder, a graça e a restauração, e que prossigam em frente, te adorando, te servindo, para a honra e glória do Teu santo nome. Obrigada, Jesus, porque Tu és aquele que nos traz de volta a esperança, e nós cremos, Pai, que o Senhor irá fazer algo novo na nossa vida. O Senhor irá agir em favor do Teu povo, em nome de Jesus. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor.